Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre duas coisas muito comuns no mundo da hipnose, que é a quebra de padrão e a indução de choque. Mas afinal, o que é uma quebra de padrão e por que uma indução de choque funciona para a pessoa entrar em transe realmente? Bom, antes de mais nada, vale lembrar que o que hipnotiza as pessoas é o pre-talk, certo? Lembra é sempre isso, sempre isso. A hipnose ocorre no pre-talk. O que você vai falar para ela, vai explicar para ela. Quando a pessoa se convencer, ah, legal, eu entendi o que é hipnose, entendi o que vai acontecer comigo, certo? Ela vai criando já a expectativa. E a partir dali, não importa o que você faça, a pessoa acaba entrando em transe, certo? Mas a gente utiliza dois tipos de indução que vai facilitar a pessoa entrar em transe, que é a indução de choque e a quebra de padrão. Bom, só para você entender por que a indução de choque ela funciona. A indução de choque, seja qualquer indução, pode ser um arm pull, certo? Pode ser um hand drop, pode ser qualquer outro tipo de indução onde a pessoa toma um leve susto. Não é para dar um susto na pessoa, tá? É só um leve susto que a pessoa toma. Ela não está esperando aquilo acontecer. Ela não está esperando o momento certo que você vai puxar o braço dela, ou o momento certo que a mão dela vai cair, ou qualquer outro tipo de coisa. Bom, basicamente funciona o seguinte. A gente já colocou a pessoa no loop, no papo, né? Aquela conversa do pre-talk, certo? Ela já está esperando. E a gente tem, através da indução de choque, que ultrapassar o racional dela e atingir o subconsciente, certo? Por que o choque ele funciona assim? Bom, é que os animais, e os seres humanos são animais, eles reagem de três maneiras diferentes quando eles tomam um susto, certo? Ou eles brigam, certo? Então toma um susto, ele tende a dar uma porrada, dar um golpe, ele tende a atacar instintivamente, isso é automático, é o subconsciente que dá esse comando, certo? Por isso que às vezes você assusta um animal, ele já vai, um cachorro ele tenta te morder, ele faz alguma coisa, certo? Que é o instinto dele atacar para sobreviver, certo? O segundo é correr. Você vai dar um susto e o animal sai correndo, se estapela todo, certo? E o terceiro é congelar, que é aquele clássico que alguns animais até quando tomam um susto, eles se fingem de morto, eles ficam duros e tudo mais, que é esse congelar, certo? Nós seres humanos, talvez lá nos ancestrais, nós reagíssemos de alguma maneira diferente, mas hoje em dia, dos três, a gente congela, certo? Por isso que é comum, quando a gente toma um susto, sentir aquele frio na barriga, aquela coisa, porque o seu organismo ele congela, ele tende a travar, certo? Fingir de morto. E o que acontece quando você toma um susto, você entra nesse estado de congelar, certo? Quando você entra nesse estado, a sua mente, ela entra por alguns segundos, certo? Só nesse friozinho na barriga, ela entra num excesso de confusão mental. Ela trava todo o sistema dela, certo? E ela, congela. E o que acontece? Quando ela está nesses milésimos de segundo, você consegue implantar uma ideia na mente da pessoa. Ela fica sugestionável por milésimos de segundo, certo? Aí que o pre-talk entra. Porque quando você fala assim, quando eu falar durma, eu quero que você feche os olhos e relaxe completamente, certo? E quando você fizer a indução de choque, a pessoa tomar um susto, ela vai dar aquela congelada, certo? Claro, quando o susto é muito grande, a gente sente aquele frio, aquela coisa, mas se for simplesmente um solavanco que a pessoa não estava esperando, ela não vai sentir aquele sentimento de frio na barriga e tudo mais, vai ser uma coisa, vai ser só realmente essa sugestionabilidade do cérebro que vai ativar e desativar rapidamente, certo? Ela vai dar aquela pequena travada, aquela respiradinha fundo, e só isso, certo? Para ela não tem nada demais, ela não vai saber desse sistema nosso e tudo mais, certo? Mas aquela sugestionabilidade quando você fala durma, o durma, que é exatamente o tempo certo para atravessar esse racional quando ele está sugestionável e conseguir atingir o subconsciente, certo? E ela vai entrar nesse transe. Você pode fazer alguma coisa sem o choque, você pode falar, isso, eu quero que você durma. Consegue, sem problema nenhum, certo? A pessoa já está no loop. Só que, quando tem esse pequeno choque, faz a pessoa entrar mais profundo nesse loop, nesse transe. Então, ao invés de ela entrar e já ficar num transe médio, você tem que aprofundar muito, certo? Quando você dá esse pequeno choque, ela consegue aprofundar e entrar num estado muito mais profundo já na indução, certo? É por isso que funciona muito bem. Então, basicamente isso, o choque, você ativa o sistema de defesa da pessoa, certo? Por alguns milésimos de segundo, ela fica sugestionável e você implanta uma ideia, certo? Então, o durma. Então, em alguns casos, algumas pessoas têm uma técnica chamada tipo hipnoflash, se eu não me engano, que é o quê? Que eles usam esse mesmo método, esse mesmo congelamento, né, de medo que as pessoas têm, que os seres humanos têm, e eles dão uma sugestão diferente, do tipo somidor, por exemplo, certo? A pessoa diz, porque a nossa mente ela vai estar por alguns milésimos de segundo sugestionável, você falar somidor. Então, se ela está com uma dor de cabeça, a dor de cabeça tende a passar. Se ela está com uma dor no corpo, se é uma dor leve, obviamente, a dor também tende a passar. Porque ela fica sugestionável quando ela toma susto. Basicamente isso. E é por isso, só que assim, é tão pequeno que você não vai falar, tipo,
dar um susto na pessoa e dar um comando muito longo. Não tem como. Você vai conseguir fazer dar uma ou duas palavras no máximo, certo? Então por isso que você faz o pre-talk antes, explica exatamente o que é o durma, porque quando você der o durma para a pessoa, quando ela estiver naquele estado, ela entra no estado hipnótico automaticamente. Bom, isso foi a indução de choque. Inclusive tem até um tutorial aqui meu, que eu publiquei algum tempo atrás aqui, pode ser semana passada, depende de quando você está vendo esse vídeo, certo? Que eu explico exatamente como você faz o arm pull, que é uma indução de choque, que é muito interessante, muito fácil. Você pode aplicar essa indução com todo mundo que você for hipnotizar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a quebra de padrão. Mas afinal, o que é a quebra de padrão? A quebra de padrão é uma coisa que o seu corpo faz automaticamente, o famoso piloto automático. Bom, uma das coisas que o seu corpo faz automaticamente é amarrar os sapatos, por exemplo, certo? Então você não pensa tipo, agora vai pra cá, agora vai pra cá. Não, é automático, você bota a sua mão ali e pá, tá pronto o laço, certo? Então, a sua mente faz isso automaticamente. Outra coisa que é comum é o aperto de mão. É por isso que quando a gente fala em quebra de padrão, sempre tem aperto de mão. O que é isso? A sua mente está acostumada a fazer um processo e finalizar ele. Toda vez que você vai apertar a mão de alguém, você sabe que você vai apertar a mão, certo? E você vai puxar a mão de volta. Agora, se acontece alguma coisa no meio desse padrão, certo? Nesse padrão que ela sabe que vai e volta, que ela sabe que vai e volta, a mente ela entra numa confusão mental, certo? Ela não sabe o que está acontecendo, tipo, opa, o que está acontecendo? Quando a pessoa está em confusão mental, ela também fica altamente sugestionável, porque o racional está tentando se encontrar no que está acontecendo, certo? E ele para de prestar atenção no externo e começa a prestar atenção no interno. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Durma. A pessoa entra naquele estado novamente, certo? Então entra no estado hipnótico e tudo mais. Então, a quebra de padrão serve para dar confusão mental, certo? E com certeza já aconteceu com você, de por exemplo, você está no seu quarto, você está na cozinha, e você você está na sala, por exemplo, no seu quarto, e fala, eu vou na cozinha pegar alguma coisa. E você sai e alguém fala, olha só, não esquece de trazer um copo para mim. Você vai dizer, beleza. Você chega na cozinha, pega o copo e fala, tá, o que eu vim fazer na cozinha mesmo? Você costa, você abre a geladeira, tipo, o que eu vim fazer na cozinha? Você fica confuso, certo? Isso é uma quebra de padrão. Você estava fazendo uma coisa, tipo, ir na cozinha buscar bolacha e voltar. É uma coisa padrão. Você vai lá, pega a bolacha e volta, certo? Mas no meio desse padrão, alguém quebrou ele. Alguém falou, olha só, pega tal coisa pra mim. Você vai olhar, beleza então. Quebrou o padrão, certo? Você chega na cozinha. O que eu vim buscar na cozinha mesmo? Quebrou esse padrão, certo? Seu cérebro não sabe o que acontece e ele fica pesquisando, tentando entender, até voltar tudo mais, porque o padrão foi quebrado. Você fica sugestionável, até por mais tempo do que um choque, por exemplo. Então, por isso que quando a gente vai fazer, a gente não consegue quebrar um padrão, dá para pedir para a pessoa amarrar o cadarço, por exemplo, e travar isso no meio. Ou pedir para a pessoa ir buscar uma bolacha na geladeira. Então, a maneira mais fácil é o quê? É o aperto de mão. Porque a pessoa ela tem de apertar a mão, voltar, apertar a mão e voltar. É por isso que a gente se sente desconfortável com aquelas pessoas que quando você vai apertar a mão, ela pega a sua mão, bota a outra atrás e aperta. Ah, muito prazer. A pessoa se sente desconfortável, tipo, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Sabe? Porque é uma quebra de padrão. A pessoa acabou de quebrar o padrão. Você estava esperando que ela apertasse e voltasse. Ou acontece também de quando você vai apertar a mão da pessoa, ela vai, em vez de ela apertar normal, ela faz aquela de segurar o dedão, sabe? Você, opa, o que está acontecendo aqui? Quebra o padrão também. Você se sente desconfortável com aquela situação. Porque você não estava esperando que a pessoa fosse fazer um aperto de mão diferente, né? Em vez de apertar a mão clássico, esse aperto de mão de segurar aqui. Ou aquele, sabe? Tipo, e aí? E você fica tipo, opa, não era para dar a mão aqui. Quebra de padrão, certo? Então, o pessoal descobriu isso e criou esse aperto de mão. O aperto de mão de Richard Bandler, eu acho que é a quebra de padrão mais comum conhecida. Eu acho que até as outras quebras de padrões elas são um pouco mais diferentes, mas são sempre adaptadas de um aperto de mão também, certo? Por isso que a quebra de padrão nada mais é do que o quê? Você vai usar, eu gosto muito de dar desculpa durante o street, do tipo assim, eu não me apresentei, meu nome é Jason, qual é o teu? Daí a pessoa vai dizer, meu nome é tal, e daí ela vai apertar sua mão, certo? Você fala, pega a mão da pessoa, levanta, olha aqui pra mão da sua mão, pum, e a pessoa entra em transe. Porque ela entrou naquele estado, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E quando você pega a mão dela, ela não sabe o que está acontecendo, você vai dar o primeiro comando, olha na palma da sua mão. E ela automaticamente vai olhar, porque ela está em confusão, ela está tentando se encontrar no que está acontecendo, certo? Ela vai olhar para a palma da mão e você vai dizer, isso, vai olhando para a palma da mão, vai ficando cada vez mais relaxado, seus olhos vão ficando cada vez mais pesados, quanto mais a mão vai chegando perto do seu rosto, mais pesados vão ficando seus olhos, vai ficando cada vez mais pesados. Quando a mão encostar na sua testa, você vai dormir completamente, durma e se relaxa completamente. Hoje deve ser nas sugestões e tudo mais. Você pode usar as mesmas dicas que eu dei no vídeo do arm pull para medir se a pessoa tá... Se a pessoa ela tá respondendo a essa quebra de padrão, certo? Você vai pedir você vai pegar a mão dela, vai dizer isso, olha pra sua mão e vai olhando agora pros olhos dela. Vai sentir os olhos ficando mais pesados e vai babá, aí você vai nas sugestões e vai vendo que ela vai piscando. Se ela já tá piscando, você vai empurrando a mão dela com mais velocidade,
certo? Agora, se ela ainda está piscando normal, você vai segurar um pouco mais de tempo e vai dando mais sugestões e vai chegando mais perto da mão do rosto dela, certo? Até quando ela começar a dar os sintomas, e se durma agora e você vai relaxando completamente. Então essa é a diferença da indução de choque, da quebra de padrão e por que cada uma das duas sempre funciona quando você vai fazer a indução e por que ela faz a pessoa ainda mais profundo. Por causa da confusão mental e por causa do estado que a gente tem de congelamento quando a gente tem susto. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose, certo? Para acompanhar o meu curso completo. E toda semana tá vendo muito vídeo legal com dicas, com tutoriais bem diferentes do que você encontra aqui no YouTube, certo? Então vai ter bastante material bacana para você aprender cada vez mais e conseguir, só através do vídeo do YouTube, você conseguir realmente hipnotizar qualquer pessoa em poucos segundos, se tornar um hipnólogo de sucesso. Bom, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.